Olá, amigos. Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Essa é a nossa aula de número 27. Enfermos e mediunidade, dentro do tema Mecanismo das Comunicações Mediúnicas e Prática. Esse é um tema muito interessante, nós já abordamos ele no estudo passado, mas eu queria iniciar com uma leitura de um pequeno trecho aqui desse livro Alma e Luz, pelo Espírito de Emmanuel, que ele fala o seguinte: desencorajar leve impulso do bem é o mesmo que sufocar a semente que, divina e multiplicada, será no caminho a base de nosso pão. Então, devemos lembrar que muitos colegas, amigos, até mesmo aqueles que estão iniciando dentro do Espiritismo, muitas vezes nos procuram com ideias que às vezes nos parecem totalmente erradas, mas devemos lembrar que o Cristo sempre procurou o que havia de bom naquele todo. Se fosse assim, dispensaria todos nós, não é mesmo? Mas ele veio ao socorro de todos, principalmente dos que estavam doentes, porque os sadios já não haveriam mais necessidade de auxílio. Esses deveriam auxiliar também. Então, estamos iniciando. Que o Mestre Jesus esteja sempre iluminando nossos corações, que possamos ter a ajuda dos bons espíritos, nossos anjos guardiões e protetores, aqueles que estão torcendo por nós para que vençamos e sigamos o caminho do bem. Vamos lá? Então, nossa aula de hoje, 27, Enfermos e Mediunidade, Mecanismo das Comunicações Mediúnicas e Práticas. Eu quero iniciar lembrando de André Luiz, em Conduta Espírita, no capítulo 3, que ele faz uma citação dizendo que um doente médium não pode ser um médium sadio. E é uma frase bastante forte, porque nós devemos lembrar que como a maioria ou todas, praticamente todas as enfermidades, nós podemos dizer assim, que todas as enfermidades elas possuem uma raiz ou raízes na nossa alma. Nós sabemos que muito do que temos aqui em Provas e Expiações, praticamente quase tudo vem de lá para cá. Então, nossas doenças, nossos estados não sadios, vamos dizer assim, são consequências de algum problema causado pelo nosso espírito, no caso encarnado, nossa alma. Muitas vezes podemos nos machucar aqui, materialmente falando, mas por um problema espiritual nosso, esse machucado se transformar em alguma doença, uma enfermidade que tem raízes sim na nossa alma. E aí vem aquela questão que muitos às vezes não compreendem, acham, mas eu tenho mediunidade, então eu já tenho um remédio de cura para todos os males físicos, para todas as doenças. Mas isso não é verdade. Porque a mediunidade não é um remédio de cura para todos os males. Então nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões. O Roque Jacinto, ele fala também no livro sobre essa questão de enfermidade, ele fala que o desenvolvimento mediúnico ele não deve ser recomendado, então, para aqueles que estão com enfermidades. Nós precisamos primeiro encaminhar esses nossos irmãos para tratamento. Deus nos deu o conhecimento científico, que também é uma dádiva, e por isso nós temos médicos, hospitais, clínicas, que devem ser utilizados. São recursos
que estão disponíveis para nós. Se nós não o procurarmos, como primeiro passo para a nossa cura, né, de doenças que possuímos, estamos abrindo mão, né, como poderíamos até enxergar como uma desistência em algumas situações. Isso é muito perigoso. E nesse caso do desabrochar mediúnico, nós não podemos encaminhar um colega, um amigo, ou um que esteja procurando se desenvolver, que compareça até nós não podemos levar dentro desse estágio de desabrochar mediúnico numa situação em que a pessoa se encontra com alguma enfermidade. A enfermidade tem que ser tratada primeiro. Para tudo, né, todo esse trabalho de desenvolvimento, para não correr o risco de agravar algum mal, porque nós não sabemos por que a pessoa está com aquela doença ainda. Então, se aparece entre um de nós, né, durante esse estudo, esse desenvolvimento mediúnico, esse desabrochar, vamos dizer assim, mediúnico, alguém com alguma doença, que ele deva ser encaminhado para tratamento. Se for o caso, se não for uma doença física, ou uma doença somente da alma, uma obsessão, vai ser tratado também no centro espírita. Aí, pior ainda, tentar desabrochar indiscriminadamente. Porque se você não sabe a causa, você tem que parar para descobrir. Tá? Eu tenho aqui um comentário de Roque Jacinto com relação a essa parte da doença, de enfermidades, que diz aqui que é por amor ao enfermo que lhe não criaremos obrigações. Tá? É justamente dentro desse segmento de amor ao próximo que nós devemos observar essa questão. Né? Conforme ele diz, é por amor ao enfermo, que é um próximo. Pode ser um amigo, pode ser um conhecido ou alguém que você não conheça, mas que está ali tentando desenvolver essa parte da mediunidade, né, seja no centro espírita. Então, que nós não lhe criaremos obrigações. Aqui, no momento, se sente impossibilitado de se ajustar à vista de suas deficiências orgânicas. O seu estado anormal sensibiliza-o extremamente, tornando-o vulnerável às influenciações viciosas dos espíritos enredeados no mal. Então, quer dizer, nós temos que ter essa consciência, nós que estudamos, que não estamos sozinhos. Ao nosso redor, aqui na nossa área, existem muitos espíritos atrasados, irmãos nossos, é claro, mas a maioria perturbados, numa perturbação que pode causar perturbação até para nós mesmos. Imagina pessoas que estão enfermas e que possuem um certo grau de mediunidade ostensiva. Serão mais perturbados ainda. Enfermo com mediunidade ostensiva. Você já imaginou? A mediunidade não vai salvá-lo. Pode até aumentar o seu problema. Por isso precisa de atenção. Né? Precisa de estar sendo bem orientado. Então, o que ele fala aqui, e se insistirmos em conservá-los em tarefas ou em recinto inadequado ao seu estado orgânico, ou seja, que ele precisa de estar em descanso, em repouso ou tratamento,
estaremos assinando um termo de corresponsabilidade pelo agravamento de seus problemas. Roque Jacinto. E é realmente porque nós somos responsáveis. A nossa presença já influencia o meio. Não tem como dizer que não influencia. Seja você com mediunidade ostensiva ou não, basta ser um indivíduo, um espírito encarnado, e você já causa uma perturbação no meio onde você se encontra. Tá? Seja na natureza, seja junto com outras pessoas, onde quer que você esteja, você perturba o meio, desequilibra aquele ponto, aquele local ali, né? Com seu magnetismo, com seus pensamentos. Aquele vigiar e orar é o tempo inteiro você produzindo imagens para o bem, né? Objetivos, ter um objetivo para o bem, isso ajuda muito. Então, num caso desse que você, por exemplo, não sabe qual é a doença que ele tem, mas sabe que está doente, tá? Encaminha ele, fala, procura um médico, procura um atendimento médico para descobrir o que é isso, né? Vai no clínico geral. Mas ali dentro do centro espírita, a boa prática seria encaminhar para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a primeira indicação que você pode dar, porque vai também ajudar no tratamento, porque vai permitir, né, que ele mesmo se reajuste, que seus ideais possam ser reajustados e assim buscar a cura de si mesmo. Porque com tanta perturbação, esses que possuem imperfeição moral, sem nenhuma vigilância, com certeza pode ser um candidato à obsessão. E você não quer ser responsável por isso. Não é mesmo? Vamos ver mais um pouco aqui de Roque Jacinto sobre isso. A questão, ele fala que da mesma forma que se recomenda ao obsidiado a frequência de reuniões outras, que não as de desenvolvimento mediúnico, já bem, está bem claro aqui, reuniões outras, que reuniões são essas? Reuniões públicas. É indispensável que todos os que sofrem de auto-obsessão, ou seja, da perseguição de seus próprios desajustes espirituais, tenham a mesma indicação. Então você vai, para quem está com obsessão, vai encaminhar para a reunião pública, vai encaminhar para a reunião do Evangelho, reunião do Livro dos Espíritos, né? Um grupo que possa se reunir, ler, comentar, já é o início de uma boa vibração. Não é um estudo você simplesmente ler e comentar, tá? Porque é muita passividade ali, você não desenvolve, você não pega aquele conhecimento, não vai pesquisar, não vai dissertar sobre aquilo, colocar o seu raciocínio para produzir alguma coisa, somente para produzir alguma coisa ali, e trazer à tona os seus sentimentos, seus pensamentos e ser discutido, né? Isso seria um estudo. Agora, quando você somente lê e a pessoa escuta e às vezes nem comenta, que a maioria não gosta de falar, isso é muito passivo, tá? Pode ser até considerado uma aula, mas é passivo, né? Você precisa fazer com que as pessoas desenvolvam aquele conteúdo ali, de alguma forma, tá bom? Então, nós precisamos encaminhar esses amigos doentes para os tratamentos, seja clínico, né, físico, e também não deixar de encaminhar para o Evangelho, estudo do Evangelho, né, algum estudo dentro da doutrina, na casa, as palestras públicas, tá? Então, Roque Jacinto, ele ainda diz que só poderão aspirar contato com a espiritualidade no setor de trabalho, de correspondência entre os dois planos, quando equilibrados, medianamente já lutando para dominar suas más paixões,
sem que se apresentem como as grandes vítimas de suas próprias criações mentais. E ocorre muito isso. A obsessão pode iniciar ali também, se você não está preparado, conforme nós já vimos. Olha, já são 27 estudos com esse. Nós vamos fechar já quase um ano de estudo. É muita coisa para se ver, é muita teoria para se colocar em prática. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, não é mesmo? O que vem fácil, vai fácil. As coisas são difíceis mesmo, precisam ser conquistadas. A porta é estreita, o caminho é difícil. Não é um caminho fácil. Você senta, pega uma descida, coloca ali uma tábua ali, senta em cima e desce escorregando, né? Se divertindo. Não. É um caminho árduo, difícil e que tem que ter compromisso. Tá? O que nós temos mais aqui? Devemos estar firmes no compromisso com a mediunidade séria e honesta, se interessando sempre pelo estudo das obras da codificação como sendo o princípio deste pré-desenvolvimento, e completando com as obras psicografadas por Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros, partindo para uma reforma de seus hábitos no dia a dia, e de seus objetivos, e também de suas ambições. Então nós, conforme eu falei, o nosso compromisso, se você quer estudar a mediunidade, quer ter esse compromisso sério e honesto, tem que estar sempre interessado pelo estudo das obras da codificação. Você não pode ficar só, vou estudar só mediunidade aqui, só o livro dos médiuns. Não. Até mesmo que, conforme vocês veem, o nosso estudo aqui é bem abrangente, pega outras obras espíritas, né? Como hoje nós estamos pegando o livro de Roque Jacinto também. Nós pegamos do André Luiz, pegamos de Emmanuel, mas nós pegamos também de outros autores espíritas, importantes. Mas nós voltamos lá no Evangelho, voltamos no livro dos Espíritos, outras vezes estamos lá na Gênesis. Porque esse nosso compromisso com a mediunidade, sério e honesto, ele tem que ser assim, ele tem que se diversificar dentro das obras da codificação. Como que você vai partir para a sua reforma íntima? Porque é preciso essa reforma íntima. É difícil você chegar lá no topo nessa condição ideal, mas é o caminho. Senão o mundo está evoluindo também para a regeneração. Nós não podemos ficar perdidos nesse caminho, né? Então é um caminho difícil. E que caminho é esse? Burilamento da alma, no mais amplo sentido, evangelizar-se nos comportamentos. Essa é a necessidade. Evangelizar-se nos comportamentos. Essa é a necessidade. Então, verifiquemos que o desenvolvimento é moral, renovando ideias, ampliando os propósitos humanitários, renunciando muitas das nossas preferências diárias e habituais. Para termos sucesso, temos que abrir mão de muita coisa, pessoal. Não tem como fugir disso. Porque se o desenvolvimento é moral, o nosso materialismo vai ficando em segundo plano, terceiro plano, até um dia desaparecer. Pode não ser nessa existência, mas se você já consegue acertar e pensar aqui em espiritualizar-se, na próxima encarnação você vai estar melhor. Porque tudo é um desenvolvimento. Não podemos esquecer disso. Tá? Estamos em desenvolvimento. Então nós temos aqui que a mediunidade, como um mandato de serviço cristão que nos é otorgado pela espiritualidade superior, a fim de ser fielmente desempenhado, nos convida a quê? Primeiro, renovação do clima espiritual de nosso lar, sob as luzes do Evangelho redivivo, porque o lar é a usina maior das energias a que somos carentes para o nosso trânsito terreno,
e é onde nós compensamos as nossas vibrações psíquicas no reajuste. Então devemos pensar no Evangelho no lar, a primeira coisa que vem. A casa tem até o Evangelho online, o Evangelho no lar online. Você começa ali, participar ali, e procura um momento de fazer em casa com todos os seus. Se puder fazer todo dia, ótimo. Se quiser fazer só aos domingos, conforme muitos gostam, tem o livro Jesus no Lar, é muito bom para você ler. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro base, né? Então, não esquecendo que existem outros temas que podemos ler dentro do Evangelho, no próprio Novo Testamento, escolher algum versículo para tentar ler e comentar com a visão espírita, com o espírito da letra. Né? Lembrando sempre de se utilizar como base a nossa doutrina, que é a chave disso tudo. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, dentro da mediunidade como mandato de serviço cristão, é a renovação do clima espiritual no nosso lar. A segunda, rompimento com o egoísmo. Olha só, rompimento com o egoísmo, compelindo-nos a interessar-nos pelo próximo, auxiliando nos seus lances expiatórios, probatórios, missionários, até o limite extremo de nossa capacidade de servir. É aí que entra o nosso trabalho de auxílio aos sofredores. Né? Veja se tem alguma campanha na sua casa espírita de levar agasalho, levar um alimento, alguma coisa para os moradores de rua, aqueles que não têm teto, que não têm onde morar, ou às vezes até mesmo estão lá na rua por opção própria, né? Por serem vadios mesmo, às vezes muitos são assim. Eu mesmo me lembro de, no passado, não tão distante assim, né, de ter tentado, junto com os amigos, ajudar um que morava na praia. E parecia muito inteligente. Né? Mas vivia se enterrando na areia, até o apelido dele era Tatu, porque se enterrava na areia para dormir. Né? E começamos ajudando, levando comida, levando alguma coisa, conversando. E conversando com os amigos, um que tem um sítio não muito distante, resolveu, tem um sítio, tem uma casinha de caseiro, estava abandonado, ele limpou a casinha e levou ele para lá. Né? Custamos a levar o Tatu para morar naquela casinha de caseiro, e o único trabalho que ele falou assim, você vai ter comida, água, comida, um trocadinho, e fica aí tomando conta, né, de quem entra, quem sai, pode cuidar da horta, deu um espaço bom. E nós ficamos todos felizes, falamos assim, poxa, conseguimos melhorar a situação daquele nosso irmão, que já estava há muitos anos ali, na praia, né, morando na praia, o Tatu. Né. Ele tinha até um conhecimento de a parte química, de mistura de tintas, que ele trabalhou lá em São Paulo, numa indústria química, né, e abandonou por questões pessoais, né, não revelou para a gente. Passado um mês, nosso amigo nos procurou, falou assim, olha, ele abandonou a casa, largou a casa aberta, abandonou e desapareceu, aconteceu alguma coisa, todo mundo ficou preocupado, foi procurar em pronto-socorro, procurar em tudo quanto é lugar, ninguém achava, ele de repente apareceu na praia lá. À tardinha já estava cavando o buraquinho dele para dormir na areia. Falamos com ele, eu não aguento, eu preciso disso aqui, eu gosto da praia, eu gosto de não fazer nada. Foi sincero, pelo menos foi sincero. Quando ele tinha fome, ele oferecia para jogar água no carro de alguém, ou ganhar um trocadinho, R$5 pedia, ganhava um trocadinho na rua, compravam uma cachaça que ele adorava, uma bebida, e pescava o peixe ali
ficou assim, né? Já faleceu hoje, né? Porque nessas condições, infelizmente. Mas é isso, então nós temos que pensar em fazer algum trabalho, né, com o próximo, já ajuda esse rompimento com o egoísmo. O terceiro seria revisão e construção dos hábitos, permutando os vícios por virtudes legitimamente cristãs, que são as únicas que sobreviverão eternamente e que nos abrirão as portas de planos mais elevados que os atuais. Então, revisão e construção dos nossos hábitos. Porque às vezes temos hábitos puramente materiais. Acontece muito isso. O quarto, aniquilamento do orgulho. Nossa, isso é muito difícil, aniquilar todo o orgulho. Levando-nos a viver em circunstâncias e agrupamentos humanos que nos permitirão o exercício da humildade legítima, entrosando-nos em trabalhos de equipe com esquecimento de nós mesmos. Já é algo bem elevado, muito difícil. Às vezes você não quer ou não pode, na condição em que você se encontra, se desvincular de todos os compromissos que você tem com a sua família. Primeiro a sua família, né? Mas se você veio e é aquela pessoa que tem a disposição e tem o tempo, aproveite a maior parte do seu tempo com esse trabalho, que é o trabalho do bem. Então, aniquilando o orgulho e ver que circunstâncias, que agrupamentos são esses. São esses grupos de ajuda, de auxílio, que você talvez possa participar, né? Para quê? Para permitir o exercício da humildade legítima, se entrosar em trabalho de equipe. É muito difícil trabalhar em equipe. E o quinto, a morte do individualismo, encerrando em definitivo o programa de exclusivamente pessoais que por longo tempo temos organizado com nossos objetivos da vida. São aqueles programas que começam desde que a gente se entende como gente, né? Está lá na escola, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer assim, vou juntar muito dinheiro, eu quero isso, quero aquilo. São objetivos individuais, às vezes que ocorrem mesmo. Estamos em provas e expiações, às vezes nascemos com esses desejos, essas vontades, né? Que tem a ver também muito com egoísmo, né? Com orgulho. Isso pode ocorrer mesmo, não tem como você evitar de iniciar a sua vida assim. Às vezes você vem preparado do plano espiritual, mas não consegue chegar aqui tão bem. Aí tem a oportunidade de se desenvolver. Tá? Mas para se conseguir esse planejamento aí essas 5 objetivos, vamos dizer assim, fundamentais, ele diz aqui: a recomendação de nossos mentores a todos os que se inscrevem para desenvolvimento de seu sentido mediúnico é a instalação imediata de culto do Evangelho no lar, que nós falamos. Culto de assistência, que é esse trabalho que você pode ser em casa, com o vizinho, no trabalho, no supermercado, no banco, seja lá onde você estiver. Você de repente assistir a quem estiver precisando e você, caso você tenha realmente a oportunidade. Reforma íntima, conhecimento de si mesmo, né? Onde os pontos que você precisa melhorar na humildade, no orgulho, no egoísmo. Frequência ao templo espírita cristão. Muitos se afastam, ficam só online. Eu sei que a aula online é muito boa, ajuda muito, facilita por causa dos horários. Mas não é possível que você precise ficar 1 ano afastado da casa espírita, só fazendo online. A casa espírita sente muita falta de você. Estudos coletivos da doutrina espírita. Você não frequenta a casa espírita, ficar fazendo estudo só online não adianta. Coletivo é que você esteja presente. A gente precisa do presencial. Então,
procure a referência nesse livro, Desenvolvimento Mediúnico, Roque Jacinto. Tá ok? É um livro muito bom, eu recomendo. Ele está dentro da doutrina, não fala nada absurdo, ele busca pelo Evangelho, pela mediunidade com Jesus. Então, é isso que a gente deve observar nas mensagens. Elas são mensagens do bem, né, que procuram esse caminho do bem. Eu agradeço a todos por terem participado. Se estendemos um pouquinho mais, né, mas eu espero que todos estejam com esse objetivo de aprender mais, de estudar mais, de estar presente na aula presencial, né, lembrando que a interação no grupo, né, quando você dá a sua opinião, diverge de outros, e a gente discute isso, e essa interação toda, essa é a atividade, é a aula ativa, onde você chega às conclusões necessárias e vamos buscar nos links de obras espíritas a explicação. Vamos pesquisar, vamos fazer trabalhos, né, em que podemos interagir com nossas pesquisas, respostas que encontramos muitas vezes aí dentro do próprio Evangelho, né? Porque sem essa base do Evangelho não somos nada. Que Jesus possa estar sempre com todos em seus corações e pensamentos, agradecendo a participação até aqui. Obrigado.